Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Café Expressão. Eu sou José Fernando Vilela e nesta quinta-feira, dia 21 de setembro de 2023, estamos recebendo a deputada federal pelo PSDB de Goiás, Leda Borges. Mas antes de passar aqui para a nossa convidada, quero me dirigir a você que está nos assistindo, agradecer pela sua audiência e pedir também para você seguir a gente aí nas redes sociais, @Expressão Brasiliense, @Café Expressão, e dá um like, dá um joinha, fala o que você está achando, deixa uma pergunta aí no decorrer do nosso programa aqui para a nossa deputada, tá bom? E tem também o nosso portal, expressãobrasiliense.com, o portal que conecta você com a notícia. É só digitar lá no Google Expressão Brasiliense que você vai estar conectado conosco. E vamos aqui a ela, a nossa convidada. Ela é mineira da cidade de Conquista, mas foi em Valparaíso que ela surgiu para o mundo da política. É formada em Letras e Direito, é casada, mãe de 3 filhos e avó de 4 netos. Cinco, olha, já 5. Já furei aqui o negócio. Ela foi a primeira secretária de Educação de Valparaíso, depois se elegeu vereadora, foi prefeita da cidade, deputada estadual por 2 mandatos e na última eleição foi eleita deputada federal. E Leda Borges também já foi secretária de Obras de Valparaíso, presidente da Agência Goiana de Desenvolvimento Regional e foi uma super secretária, foi secretária da Mulher, de Desenvolvimento Social, da Desigualdade Racial, dos Direitos Humanos e do Trabalho. Eita que a mulher tem trabalho! E hoje temos a honra de recebê-la aqui no nosso Café Expressão. Seja bem-vinda, deputada Leda Borges. É uma honra tê-la aqui no nosso Café Expressão. Eu estou muito feliz de estar aqui com você. Gosto muito de acompanhá-lo nas matérias, principalmente as escritas. Não tinha ainda acompanhado o podcast, né? E sei também que tem uma ampla audiência, não só na minha região, como aqui em Brasília. E para a gente que está no exercício de um mandato na capital federal, é muito importante que as pessoas, mesmo que não sejam eleitores de Goiás, conheçam os políticos que circundam a capital federal, porque nós temos tantos assuntos comuns. Verdade. Né? Principalmente e isso é muito importante, entorno, né? Principalmente nós da região do entorno. Eu, como moradora há 32 anos de Valparaíso, né? Eu sou muito feliz de estar aqui com você, um brasiliense. Tá certo. Deputada, como é que foi a mudança de casa? Bem, no início eu tinha muita preocupação, porque como deputada estadual por 2 mandatos, mesmo que no primeiro eu ocupei uma pasta de muita responsabilidade, que era toda a pasta humana do governo do estado, e eu era muito feliz também, eu me sentia muito em casa na Assembleia. Nós somos apenas 41 deputados estaduais, não é? Verdade. Então, você usa a tribuna a todo momento, discute todos os projetos. Então, o que me apavorava era você cair no senso comum, né? Assim, mais um. São 500 e tantos e você é mais uma desses 500 e tantos. Mas foi uma grata satisfação quando eu fui eleita, né? Presidente de uma comissão permanente da Câmara Federal. E aí comecei a encontrar o meu espaço genuíno, porque eu creio que a gente precisa buscar o nosso espaço genuíno, né? E a casa nos reconhecer, os nossos colegas nos reconhecerem, né? E eu estou muito tranquila, muito feliz de estar lá. Creio que nesse primeiro semestre, agora já no segundo semestre, né? Pouco tempo para terminar o primeiro ano de legislatura federal, o somatório de ações e de comprometimento e de conquistas foram muito grandes. Então, eu tenho a sensação do dever que está sendo cumprido sempre. Então, já que a senhora está falando aí, o que temos de conquista aí já desse novo mandato, nesse período aí? Nós temos votado matérias muito, muito, muito importantes, né? A igualdade salarial era uma matéria que eu tinha muito interesse e, graças a Deus, já foi até sancionada, né? A questão das mudanças
na Lei Maria da Penha que estão acontecendo. Eu vi que a senhora tem alguns projetos nesse sentido, né? A PEC das cadeiras, né? Não basta a gente se candidatar. É muito importante que nos municípios brasileiros, hoje nós temos 1.000 municípios brasileiros, que não há uma vereadora na Câmara Eita. Municipal. Então, nós vamos ocupar esses espaços e só ocuparemos também com um percentual de cadeiras. Eu nem gosto da palavra cota. É um percentual de cadeiras para que a gente goste, para estimular outras mulheres, né, a competir de igual para igual, a querer ocupar aquela cadeira. Fora isso, também agora, a questão da recomposição do ICMS para os estados e municípios, que a gente sabe da dificuldade. Eu fui prefeita, sei que não é fácil, principalmente o segundo semestre. E sem dinheiro, então? O segundo semestre é muito mais pesado, né? E aí essa questão da desoneração do ICMS dos combustíveis atingiu diretamente os municípios e estados. A desoneração da folha, num percentual que eu lutei tanto na Frente Parlamentar do Empreendedorismo, a gente conseguiu, né? Começamos a debater agora essa questão da rede, da mobilidade urbana, não só agora. Retomamos esse debate tão importante para a nossa região, que é a mobilidade urbana. Estava bem esquecido, né? Então, assim, eu creio que a gente tem devolvido à população, em trabalho e em lutas, o que ela espera da gente. Fora as nossas emendas, é claro, né? Agora sim, a senhora falando de projetos de lei aí, eu vi que a senhora já apresentou alguns projetos de lei, e entre eles esse de assegurar o trabalho remoto à mulher vítima da violência, né? Então pude perceber que a senhora também tem um trabalho voltado a defender a mulher, né? Combater essa violência eu presido doméstica. a comissão. Então, na Comissão Permanente de Defesa dos Direitos da Mulher, nós temos todos os temas afeitos à mulher. Não só a violência, a dignidade menstrual, não é? Que agora a gente precisa prever no orçamento para que se possa comprar os absorventes. Nós temos a igualdade salarial, que passou por nós. Nós temos agora essa questão tem o botão do pânico, que também passou por nós. Mas nós temos empreendedorismo, que também passa pela comissão. Então, tudo que é feito à mulher, toda a temática mulher, passa. A questão do parto humanizado, o reconhecimento das doulas. Isso aí é bom, a senhora está falando, é um projeto a nível nacional também, né? Sim, a nível nacional. As DEANs, 24 horas, sábados e domingos e feriados. Então, são temas que a gente vivenciou como secretária de Estado. Entendi. Como mulher, como prefeita, como vereadora. Então, a senhora, no seu ponto de vista, essa sua vivência também, agora a senhora já está pensando como um todo no país também, né? Sem dúvida. Teve essa experiência em Goiás e, com certeza, é o reflexo de outras federações. De outras experiências. Eu creio, Vilela, que... E a todos que nos assistem, muito obrigada pela audiência, que tudo que vem para nós são desafios para nos preparar para maiores desafios. Entendi. Né? Então, assim, comecei lá a secretária de Educação, montei o sistema educacional de Valparaíso, que é o que existe até hoje. Isso lá em 97, né? Ninguém nunca se preocupou em fazer uma modernização, avaliar. Foi muito amplo, então... A senhora já deixou o negócio já... Tudo prontinho, né? Só o quê? Só aprimorar. Mas o sistema foi montado lá atrás. Aí, quando você fala da Secretaria de Obras, quando a gente limpou a BR, depois iluminei a BR como prefeita, depois fiz estacionamentos na Itapá. Realmente, a BR ali era uma escuridão. Parou de atropelar e tal. Quer dizer, Deus vai nos preparando para os grandes desafios. Todos são grandes. Porque quando eu estive vereadora, eu nem sabia o que era estar vereadora. A senhora foi aprendendo. Mas fui praticando. Secretária de Obras, depois prefeita. Bom, então, assim, eu tenho uma pergunta aqui, ó. E como surgiu esse desejo de entrar para a política? Pronto, a senhora começou a falar. Não foi desejo. Ela já vai atravessar a minha pergunta. Deixa eu falar, deixa eu parar aqui o negócio. Não foi um desejo? Foi uma missão. Chamaram a senhora? Vou te contar por que foi uma missão. Eu sou servidora efetiva do TJDFT. Sou servidora efetiva do tribunal que fica aqui em Brasília, mas ele é um tribunal federal, né?
por conta dos antigos territórios, Sim. né? E concursada. Bem, mas eu já cursava direito porque eu queria ser juíza. Então, eu comecei a cursar direito na FIPLAC, morando em Valparaíso e trabalhando em Brasília, Entendi. né? Quando veio a primeira eleição, o meu professor de Direito Constitucional era o nosso juiz eleitoral, Dr. Maurício Porfírio Rosa. Hoje ele é Entendi. desembargador em Goiás. Então, o que aconteceu? Ele me convidou para presidir uma mesa apuradora. E eu sou uma cidadã verdadeiramente, eu sei dos meus deveres Não, mas aí cívicos, surgiu né? o interesse Não, também. não, não. Assim, de se envolver. Nunca me filiei. Não havia me filiado Até então. Tinha 36 anos. E aí eu fui presidir essa mesa, né? Presidi o prefeito à época, o candidato que venceu. Eu não o conhecia, veja você como é missão. Mas o meu vizinho de casa, na etapa A, e aí o meu amigo aqui conhece, que ele mora na E, o meu amigo, ele coordenava a campanha do candidato que venceu as eleições. E aí, eles precisavam montar uma equipe. O meu vizinho sabedor que eu era professora, né, de carreira, concursada, ele me convidou a pedido do prefeito para eu assumir a Secretaria de Educação. Meu Deus, que loucura é essa, né? Porque o prefeito nem me conhecia. Eu pensei que a senhora tinha um desejo de entrar, não. Não, Foi um aí convite. O prefeito foi à minha casa e era o Zé Valdécio, primeiro prefeito da cidade. Sim. Eu disse, olha, seu José, tudo que bate à minha porta é para mim. E eu só vou saber que eu vivo do meu trabalho. Não sou empresária até hoje, graças a Deus. Nada contra, mas eu sou servidora pública verdadeiramente. Então, eu não sou empresária, não tenho imóveis, não tenho fazenda, não sou agropecuarista. Eu vivo do meu trabalho como servidora pública do Tribunal de Justiça. Se o tribunal me liberar, né? Eu vou. Eu venho ser secretária de Educação. E deu tudo certo. E nunca mais voltou no tribunal? Não, aí Não, o que aconteceu? porque a senhora foi. Fiquei de licença aqui. Não, pode dizer que a senhora foi secretária, depois se elegeu vereadora. Depois secretária de obras de novo. De novo. Depois prefeita. Pois é. Mas entre um interstício e o outro, 2004 eu deixei de ganhar para prefeita. Eu voltei e fui, assim que o Fórum de Santa Maria inaugurou, eu fui oficial de gabinete do Juizado Especial Civil e Criminal, Dr. Ronaldo Rossato. Eu fui oficial de gabinete dele. Então, eu fiquei nessa, prefeita, licenciei. Deputada, A senhora já aposentou do TJ? Aí eu falei, sabe de uma coisa, eu estou segurando vaga das pessoas. Quando deu meu tempo para aposentar, eu me aposentei, mas eu amo o meu tribunal. Amo a política e amo o meu tribunal. Agora sim, deputada, para a gente fechar esse primeiro bloco, a senhora falou aí da questão da mulher, da participação da mulher na política. Eu no começo, né, como eu falei, a senhora já ocupou diversos cargos, né? E a minha pergunta é, a senhora chegou a sofrer algum tipo de preconceito, alguma situação nesse sentido, por ser mulher na política? Porque mulher, às vezes, eu já vi relatos de mulheres falar que sofreu preconceito por ser mulher e estar na política. Bom, para você ter uma ideia, em pleno século XXI, nós ainda sofremos, né? Violência política, né? Violência de gênero, violência doméstica, todos os tipos de violência, né? Imagina isso na década de 90. Era mais né? intensa, né? Então, eu não sei se é vantagem quando a gente é primeiro em tudo, porque eu tenho um misto de orgulho, mas de muita responsabilidade, né? Então, eu compus a segunda Câmara de Vereadores, mas eu fui a primeira secretária de Educação do município. E uma pessoa que eu lembro de uma matéria de um jornal local, do Metropolitano, do Armando Santana, que teve uma matéria assim, quem é Leda Borges? Eu acho que hoje já deu para saber quem é, né? Depois de 28 anos, né? Mas era isso que eu passava. Só que até a posse do prefeito veio parar na minha casa e nas minhas mãos. Eu é que fiz toda a decoração, eu fiz todo o cerimonial
e estive secretária dele enquanto eu pude. E eu nem queria estar candidata a vereadora. Mas a comunidade começou a pedir, comunidade escolar. Eu não tinha me filiado. Como as pessoas sempre acham que quem trabalha muito quer o lugar do outro, e eu comecei a fazer essa leitura de algumas pessoas lá, eu cheguei para o prefeito, que eu era auxiliar, e eu sei ser auxiliar. Eu não sei passar por cima, eu sei caminhar como auxiliar ou como líder nessa hora. Eu sou liderada. Eu sei ser liderada e ser liderar, né? Então, eu cheguei nele e disse, prefeito, eu estou sentindo que querem colocar o senhor contra mim. Aliás, eu estou até escrevendo um livro. Ah, é? Eu vou escrever a história da minha vida, a história de Valparaíso, na verdade, né? Eita! E aí eu disse, seu José, eu estava na secretaria, o senhor está podendo me atender agora? Ele disse, posso. Eu fui à prefeitura e levei uma matéria. Aí eu esperei ele ler a matéria. Quando ele terminou, ele disse, o que você acha? Eu disse, o que o senhor achou da matéria? E ele era muito esperto, né? E ele disse, o que você acha? Eu disse, eu acho que querem colocar o senhor contra mim. Olha, o senhor não conhece o meu passado de trabalho e eu não conheço o seu. O que eu sei é que eu gosto de trabalhar muito e eu sempre trabalhei muito. Para parar tudo isso, para eu trabalhar em paz e o senhor também, como prefeito, eu vou me filiar no seu partido. Porque eles diziam que eu trabalhava muito para passar por cima, para eu tomar o lugar dele. Olha. Aí eu me filiei com 36 anos. E aí eu fui a segunda vereadora mais bem votada. Entendi. E lutei muito pela reeleição dele. Porque naquele momento Valparaíso precisava de uma reeleição, que era primeiro mandato, para se consolidar. Para consolidar a cidade. Mas ela não veio a reeleição, mas veio a minha eleição de vereadora. E depois eu fui secretária de obras do prefeito, que era vice dele. E interessante que quando eu fui vereadora, você perguntou de violência política, eu tive meu microfone cortado em plena por uma outra vereadora, que era a presidente da Câmara. Isso como vereadora, porque eu sempre fui muito contundente. E eu era adversária do prefeito, do segundo, porque eu era do seu José. Quem ganhou era o adversário. Então, tudo que eu não concordava, eu nunca fiz oposição por fazer, eu ia para a tribuna, e eu gosto de tribuna, né? Eu gosto de usar a tribuna, quando eu tenho certeza do que eu estou dizendo, né? E aí ela cortou meu microfone e a única coisa que eu não acho certa é a vitimização. Eu nunca me vitimizei. Então, quando cortou meu microfone, eu continuei gritando durante a sessão. Não é verdade? Continua o seu discurso. Continuei o meu discurso, né? Depois, como prefeita, teve um momento bem desagradável, fora os outros, né? Teve um jornal que uma vez disse que eu era uma ratazana que tinha vindo pelo esgoto, né? Meu Deus. E como prefeita, o que me marcou... A senhora sofreu muito. na pele por ser mulher e estar inserindo na política. Muito jovem, não era tão velha assim, igual hoje. Não, que é isso. Né? Tinha 36 anos, eu era muito jovem. Né? Aí, teve uma vez que um vereador de oposição, quando eu fui prefeita, esse momento me marcou, e eu conto em encontros de mulheres, eu digo, para incentivá-las, né? Ele disse na tribuna que a cada cruzada de perna que eu dava, um projeto de interesse do executivo era aprovado. Que isso? E foi para o judiciário, o judiciário não arquivou, eu pedi para ele se retratar, nem isso o judiciário determinou, né? Foram 2 momentos difíceis, depois na Assembleia, há pouco tempo. Na Assembleia também a gente passou por momentos de muita violência política. Recente. Muita misoginia. Recente. No segundo mandato. Mas não só comigo, né? Mas eu que peguei as dores, né? De todas. E nós fizemos o deputado se enquadrar. Entendi. Né? Mas está certo. E agora já na Câmara Federal... já é mais coletiva, a violência é mais coletiva, mas a violência é individual. Teve uma colega minha, sim, sempre tem casos muito graves mesmo.
Eu não acho que a sociedade avançou Isso tanto. desencoraja a mulher de participar na Muito, política? muito. E o que eu sempre digo a elas, quando eu posso, nas reuniões e em pré-campanha, quando há os cursos e tal, nós não podemos nos recuar diante de nada, de Verdade. nenhum tipo de pressão. Tá certo. Porque o nosso espaço, ele traz o equilíbrio à sociedade, né? Verdade. Nós temos que nos sentir representadas. E vocês são maiorias hoje, dos eleitores isso que são eu digo. vocês. Nós temos que nos E a sentir representatividade é representadas. pequena, É né, a deputada? cadeira que é a representatividade. É pequena. Por isso que a gente quer que a PEC, que os homens, os deputados e deputadas, aprovem a PEC de um percentual de cadeiras. Nada mais justo Entendi. para o avanço, mais avanço, né? É isso aí. Deputada, vamos aqui dar nossa primeira pausa e a gente volta já falando mais aqui a respeito do seu trabalho, do seu mandato. Tá bom? Bem. Obrigada. Voltamos já aqui com o Café Expressão, que hoje recebe a deputada federal Leda Borges, do PSDB de Goiás. Voltamos já. Muito bem, estamos de volta aqui com o Café Expressão, que nesta quinta-feira recebe a deputada federal Leda Borges, do PSDB de Goiás. Mas antes de passar aqui a nossa convidada, lembrando a você, deixe seu comentário, deixa aí um like pra gente, vai lá na nossa rede social também, @expressãobrasiliense, @Café Expressão, e o nosso portal expressãobrasiliense.com. E voltamos aqui com a nossa deputada Leda Borges. Deputada, como é que está a situação do entorno hoje? Como é que a senhora avalia a situação do entorno como um todo? Depois a gente entra no ponto Valparaíso, que a senhora vai ser o reduto eleitoral praticamente. Mas o entorno que a senhora ganhou, teve voto em todo lugar. 80% da minha eleição é do entorno, né? Uhum. Dos votos. Então, verdadeiramente, eles me reconhecem como uma representante deles, Sim. da nossa região, né? Isso, para mim, é motivo de muito orgulho, porque eu realmente sou moradora de lá, passei por tudo, desde que Valparaíso era distrito, né? E vejo a potência que é. Eu abri a cidade como prefeita em 2009, levei os grandes atacadistas, concessionárias, questão da habitação, o McDonald's, o shopping que leiloou. Então, assim, a gente impulsionou o que ela é hoje, né? O desenvolvimento. O desenvolvimento econômico da cidade, né? Então, eu tenho muito orgulho de ser do entorno. Eu nunca tive dificuldade em dizer isso, né? Em nenhum lugar que eu já estive, ou qualquer espaço que eu tenha ocupado, eu tenha omitido essa informação, muito pelo contrário. Então, o grande desafio que foi essa cadeira na Câmara Federal foi pensando no entorno. Porque como eu vim de um processo de construção de liderança, passei por todos os degraus, né? Todos os degraus municipais, degraus estaduais. Isso em Valparaíso, né? E a senhora também depois passou a ter uma atuação estadual, né? A senhora foi secretária. Começou a ser regionalizado também como deputada estadual. Sim. E como secretária foi o estado como um todo. Isso. E depois eu pensei, olha, se como vereadora, secretária municipal, prefeita, deputada, eu não consegui resolver com os nossos parceiros ou com outros atores públicos a mobilidade, eu vou buscar uma cadeira federal. Nós vamos resolver. E não é por meio da prefeitura sozinha, não é por meio, né? Então, a mobilidade urbana para nós hoje, e aqui eu tenho nosso amigo que mora em Valparaíso e sabe, nós temos, não é urgência não, é para ontem. E o nosso... Está tendo um projeto novo para lá agora. Isso, o BRT, a nossa luta, a luta conjunta, não é minha, nossa. É a nossa luta, fez o BRT ser incluído no PAC.
A gente falou com ministros, nós falamos com o vice-presidente, com o presidente, fizemos uma enquete, pedimos voto. Está lá. É Teve uma o governador obra. também O participando, governador empenhado. participou, o governo do estado participou, os governos municipais Os prefeitos ali participaram, participaram. né? Então, é uma luta nossa e uma vitória nossa. Pelo menos tem uma previsão da obra. Se ele entrar agora na LDO Desse e no ano. orçamento desse ano, pelo OGU, pelo orçamento geral da União, é outra vitória nossa. Aí já estamos discutindo agora o trem de passageiros, porque o presidente Lula vai lançar agora, em outubro, o Plano Nacional de Ferrovias. E aí vai Aproveitando e está lá Brasília, Lusiânia. Eu estou hiper feliz porque eu entreguei esse projeto que foi feito pela CBTU, né? E eu quero agradecer também o pessoal da CBTU. O projeto está pronto, o estudo está pronto todo. Já entreguei para o ministro dos Transportes, para o ministro Padilha, para o vice-presidente, para o governador. Então, é outra vitória da região, não é? Agora, outra vitória nossa. Nós estivemos com a Secretaria de Mobilidade Urbana do GDF para que os nossos ônibus utilizem a faixa exclusiva, que não era permitido. Ficava ali no canto do DF e nós passava. e nós no tumulto, né? Então, assim, isso para mim, os desafios é que me levam a candidatar. Entendi. Não é a cadeira. São os desafios. E o nosso hospital de urgência, a nossa universidade. Para onde? Para a região sul. Para a região sul. A senhora tem muito concentrado, né, a atuação ali na região sul, mas ao mesmo tempo a senhora também atua em outras regiões. Atuo em Alexânia, Badiânia, Planaltina, Santo Antônio do Descoberto, menos um pouquinho Águas Lindas. A rede toda, praticamente. Praticamente. Eu tive voto em todas as cidades do entorno. Todas. Caramba, deputada. Foi 80%. Então, assim, quando eu me candidatei, sabendo que seria uma campanha Davi contra Golias, mas eu sabia que eu precisava vir para Brasília para ter uma pauta nacional, que eu creio nela, né? A questão econômica do país, a questão da educação do país, né? A questão da mulher que a senhora está encampando. A questão da mulher aí. que eu encampei, a questão do empreendedorismo, né? A questão do desenvolvimento urbano, que eu atuo muito nessa área A senhora, também. só por essa questão do BRT já vai ser um grande ganho. Ai, Porque realmente o entorno sul ali, né, depende de todo uma qualificação melhor. Todo modal de transporte é bem-vindo, porque você sabe quantos passageiros dia? 110 mil pessoas. 110 no entorno sul. Juntando todo o entorno das 160 a 170 mil pessoas todo dia vindo para Brasília, trazendo a riqueza da inteligência. Isso da a senhora fala de transporte? Transporte, coletivo. Tudo. Carro também? Tudo. Acho que soma mais, não dá não? 170 mil pessoas dia vêm para Brasília. É muita gente. É muita gente. E a questão da passagem, do preço da passagem, o pessoal está aí nessa coisa, está caro, não está? O serviço é de péssima qualidade? Primeiro que a população ela tem o meu total apoio. Total. O subsídio, ele é necessário, né? O subsídio é necessário. E outra coisa, Goiás já mostrou que dá conta de subsidiar, porque Goiás já subsidia de Goiânia para Trindade, de Goiânia para Aparecida e de Goiânia para Senador Canedo. Então, mesmo que queiram, agora tem que sentar os 3 entes federados, a União, o Estado de Goiás e o Distrito Federal. Porque a nossa região é uma região atípica. A capital do país só está aqui, não é? A capital do país só está aqui. Mas eu penso que quando a gente quer resolver os problemas, a gente começa. A gente dá um primeiro passo. Hoje está como? Não, só na conversa. Ainda não avançou. Ainda não. Entendi. E em fevereiro já foi anunciado mais um aumento de 15% para fevereiro do ano que vem. Para o ano que vem e já? Aí eu digo, está trazendo desemprego. Tá, porque fica difícil. Concorda? Porque quem tem... Né? Porque é assim, mesmo que o trabalhador
ele omita verdadeiramente o local onde ele mora, ele vai ter que gastar do bolso dele, coitado, do salário mínimo dele, a diferença da passagem. E se ele disser de onde ele é, ele não é contratado. Então, eu peço encarecidamente que os governos do Distrito Federal de Goiás se sensibilizem e verdadeiramente deem um primeiro passo. Porque a nossa comunidade precisa. Deputada, a situação está difícil. E falando em situação difícil, qual a avaliação da senhora da situação lá da sua cidade, Valparaíso? Como é que está lá hoje? Bem, a minha cidade, ela reelegeu, né, o prefeito. Eu disputei a prefeitura em 2020 para ter uma opção de candidatos, e eu acho que isso é legítimo. O que não é legítimo é a omissão. A omissão é imperdoável, né? Em qualquer... Até numa roda de conversa. Verdade. A omissão, ela é imperdoável. E como foi Barrabás, né? Não foi Judas? Lavou as mãos, né? Ele se omitiu, né? E aconteceu o que aconteceu. A gente está vendo aí a gestão vou falar o nome do prefeito Fábio, tem sido muito criticada. É porque nós tivemos um monte de atipicidade em 2020. E a maior delas foi Covid. Entendi. Foi a Covid. Então, se você parar para pensar e fizer uma análise de percentual de reeleições em 16, em reeleições em 20, o crescimento da reeleição foi astronômica. Haja vista os recursos que chegaram aos municípios brasileiros, a flexibilização da legislação de licitações, não é? Entendi. Então, a quantidade de reeleições foi absurdamente maior do que anos anteriores, em eleições anteriores, né? Então, a eleição de 20, ela foi atípica. Ela foi muito atípica, né? Nós tivemos um tipo de eleitor que não foi para a urna, como uma pessoa idosa, ela estava com medo de ir para a urna. Verdade. Nós não pudemos fazer uma campanha corpo a corpo, porque não sabíamos como é que o eleitor reagiria diante da nossa aproximação para pedirmos o voto. Então, não foi uma campanha normal. Então, não há como avaliar a vitória. Entendi. Né? Não é só de Valparaíso. Não há como avaliar nenhuma vitória de reeleição. Pela atipicidade. Só a nossa região teve apagão na Justiça Eleitoral. Né? Nós tivemos um apagão que começou às 18 horas e só retornou ao sistema quase meia-noite. Não é? Então, houve muita coisa acontecendo, inclusive muito dinheiro, muito recurso. Agora não, né? Agora a reeleição passou, né? E a comunidade aguarda trabalho, né? A comunidade aguarda trabalho. E é esse trabalho que não tem vindo, porque reformar é uma obrigação do poder público. Tem como eu não reformar uma escola que foi entregue na minha gestão de prefeita, em 2010? Sim, já. 10 a 12 anos, 13. Não há como. É uma obrigação do poder público a reforma, manter os prédios dentro do planejamento, né? Você tem que deixar planos novos, projetos novos. E também não adianta deixar para o ano que vem mais, falar que vai fazer um viaduto, falar que vai fazer uma ponte, porque a comunidade, ela procura o médico, não tem. Procura o remédio, não tem. Procura a cesta básica, não tem. Procura o emprego, não tem. Procura a vaga de escola, não tem. Então, a comunidade está querendo viver numa cidade de rede Facebook e Instagram. Porque no na dia a realidade dia é outra. Não é aquilo. Aí as críticas, elas compõem o processo. Sim. Sim, mas aí a gente está vendo as pessoas. O gestor as críticas, deputada, não é só o falar, não. A gente vê o pessoal postar foto, postar vídeo, postar imagem. É muro caindo, é esgoto para tudo quanto é lado. É isso que eu tô te falando. É isso que eu tô falando para a senhora. A cidade meio que ficou abandonada. É porque a reeleição traz
esse descuido, né? Isso é uma pena. Você entregar uma quadra, depois de 7 anos de mandato, entregar uma quadra escolar sem cobertura, né? Não justifica, Uma né? obra, Então, uma obra que assim, durou 7 anos. não fez durante 7 anos e quando entrega, entrega sem cobertura, né? E também tem uma coisa, os ciclos vão se encerrando, né? Por exemplo, o ciclo de prefeito se encerra, o do reeleito, seja ele qual for. Sim. Então, dia 1º de janeiro, dia 31 de dezembro do ano que vem, acaba o mandato. Acaba a caneta e acaba o poder. É assim que eu enxergo a política. Eita, deputada. Agora, deputada, em 2020, aí, não sei se a senhora vai querer... 22, 24. Não, em 2020. Vamos ver se a senhora vai querer meter o dedo nessa cumbuca aí. A gente viu um prefeito de Valparaíso, o Pablo Mossoró, ele teve o apoio do Caiado, inclusive contra a senhora. Sim. Né? E Mas de o uns Caiado foi tempos- lá só uma vez também. Só para Foi uma vez. dizer que apoiou É. o abençoado. E de uns tempos para cá, o prefeito tem feito críticas à própria administração do governo Muito. Caiado. É. Então, assim, isso não atrapalha, a atitude do prefeito não atrapalha a cidade de Valparaíso? Politicamente, economicamente até, porque... Valparaíso é uma cidade que economicamente, desde que nós a abrimos em 2009, ela tem uma vida muito própria. Valparaíso é uma cidade rica hoje. Para quem não sabe, nós vamos chegar a 1 bilhão de orçamento ano. Né? O duodécimo da Câmara mensal é 1.300.000. Então, Valparaíso é uma cidade que ela respira desenvolvimento econômico, com todas as mazelas, todos os problemas que a gente enfrenta. Por exemplo, o bairro do Emanuel não sofre porque eu deixei ele pronto. Eu deixei ele pronto, não. A Encol fez. E a única vez que houve intervenção foi quando eu fiz uma boa intervenção. Então, tem as praças, Fez a tem um intervenção por asfalto completo, bom, né? fez uma intervenção por completo, não é? Mas tem um lado da cidade que as intervenções, eu tive só 4 anos de mandato, não é? Só não, tive 4 anos de mandato e entreguei até o hospital, UPA, PSFs, UBS, 10 colégios. Depois disso não teve mais nada. Então, a cidade não avançou. Não teve mais nada, deputada. Economicamente, ela avançou. Sim, economicamente concordo com a Muito. senhora. Por conta dos empresários. Ela tem uma vida própria, muitos bancos, muitas empresas e tal. Mas do ponto de vista de infraestrutura não avançou não, economicamente, eu acho que politicamente, o prefeito atual, ele não sabe compor, ele não sabe unir, ele não sabe ceder, né? É do jeito que ele quer. Porque, por exemplo, ele poderia ter composto com a senhora, que é uma deputada federal, que poderia estar levando recursos, independente de diferenças. Mas ele poderia ter entendido que eu sou da cidade e que eles precisavam se unir em torno de uma deputada federal da cidade. Lá atrás, essa união não aconteceu. Né? Hoje o meu mandato vai até 27, né? E eu não coaduno com a gestão. Eu não coaduno com o povo. Veja você, só tinha cesta básica na pré-campanha. No ano anterior, ano eleitoral e no ano eleitoral. Se você vai lá na prefeitura ou na secretaria, não tem uma cesta básica para as pessoas. Não há hoje. Daqui a uns dias vai ter, porque começa o ano eleitoral. Então, a prefeitura, ela trabalha conforme o calendário eleitoral nesse ponto. E a população, ela carece de tutela, né? Ela carece de tutela. Eu trabalho para todos, mas o meu foco é o vulnerável. Seja ele qual for, seja ele do BPC, seja ele que tenha deficiência, qualquer tipo delas, a mulher vulnerável, a criança, o adolescente, o idoso, né? Então, assim, a minha gestão é mais humana, mesmo que eu construí muito,
né? Eu amei ter sido prefeita, mas o meu trabalho como deputada federal, ele é de extrema importância para a cidade. Agora mesmo disseram que eu menti numa destinação de 6 milhões para lá. Destinação não é depósito do dinheiro. Destinação não é cadastro da proposta. Eu destinei. Se não abriu o cadastro ainda, é lá no Ministério. Se ainda não depositou, também não é comigo. Agora eu destinei 6 milhões nos meus 5 primeiros meses de Valparaíso, de deputada federal para Valparaíso. E eu não jamais vou deixar de colocar emenda para minha cidade. E tem a questão dos projetos, né? Também tem que apresentar o projeto. Então assim, a morosidade, ela não compete a mim, deputada. O papel do deputado é destinar. A hora de chegar, a hora de cadastrar, compete a mim, eu não sou do executivo. Agora eu falei um negócio para a senhora na questão da infraestrutura, porque assim, eu já estive num evento onde eu vi o Paulo Otávio falar que doou um terreno para ser erguido um hospital no Valparaíso, e eu ouvi da boca do prefeito falar que ele não sabia onde é que estava esse lote. Olha para a senhora ver o nível precisamos, eu tive com o Paulo Otávio. Aí, a senhora sabe dessa história. O Paulo Otávio, ele... Não é mentira. Ele fez um projeto de um hospital de 246 leitos, sendo desses 246 leitos, 51 leitos de UTI. Olha aí. Então, um hospital de porte médio para grande. Para Valparaíso. No entorno sul, para o entorno sul. É porque eu ouvi o Paulo Otávio falar que era para Valparaíso. Não era dele, não. Não, o terreno era do Paulo Otávio e teria que ter tido a desapropriação, o que não aconteceu por parte do Estado lá atrás, em 2018. Na verdade, fez o decreto de desapropriação, mas nós perdemos o governo em 2018 para fechar as contas, revogou. Mas o governador atual, eu estive com ele, e ele disse que não tem condição de manter um hospital desse porte no entorno sul, porque mensal é 22 milhões. Então, eu estou buscando... É um projeto grande, então. É muito grande, mas eu estou buscando uma alternativa junto à universidade. Legal. É médio e longo prazo que eu estou falando aqui, mas se nós pensarmos no hoje, nós não realizaremos muita coisa, nós temos que pensar no amanhã e para frente. Então, nós estamos estudando assim que a universidade se instalar em Ocidental, nós vamos começar a trabalhar um hospital universitário. Opa! Deputada, vamos para mais uma pausa para a gente vir para o nosso último bloco aí, tá bom? Sim, sim. Pessoal, voltamos já aqui com o Café Expressão, que hoje recebe a deputada federal Leda Borges, do PSDB de Goiás. Voltamos já. É isso aí, estamos de volta aqui com o nosso último bloco do Café Expressão, que hoje recebe a deputada federal Leda Borges, do PSDB de Goiás. E vou agora à tão esperada pergunta, deputada. A senhora, afinal de contas, vai ou não vai a cara dela ser candidata a prefeita no ano que vem? Porque está todo mundo falando, deputada Leda vai ser a nossa prefeita. E aí? Bem, eu tenho muita satisfação, assim, muita alegria ao longo de 28 anos de vida pública, né? Sendo muito criticada pela oposição, não pela população, né? Sendo perseguida mesmo pela oposição, a população amando e as perseguições, tentativa de denegrir a nossa imagem. Eu estou sempre em primeiro lugar nas pesquisas. Isso, para mim, não tem preço. Eu acho que o que é que um político sonha? Ser amado. Eu, pelo menos. Sabe? Ser reconhecido, ser amado pelas pessoas, as pessoas orando por você, sabendo onde é que você fez parte na vida delas.
Acho que é por isso que, às vezes, a classe política de lá, ela tem resistência a mim. Primeiro porque a minha gestão sempre é uma gestão dura, né? Para mim, o povo é a cidade e a população é o meu norte e não os meus interesses pessoais. Então, eu tenho como interesse principal a população e a cidade. Por isso que eu avancei tanto quando fui prefeita lá. Por isso que até hoje eu colho o resultado do meu trabalho. Se fosse de outra coisa, eu não estaria deputada federal. É por eles. Então, eu sou muito grata a tudo isso. E ainda continuar em primeiro lugar e continuar as pessoas falando, volta. Eu encontrei o Emanuel, que está aqui com você nesse espaço. Não vou mentir, não. Quando Pergunte ela ao Emanuel. chegou, o Emanuel falou, prefeita. Eu falei, ixi, Maria. Mas afinal de contas, a senhora me deu volta. Isso me deixa muito feliz. Me deu volta. Não, eu vou falar. Isso me deixa muito feliz. Agora, nós estamos analisando nomes. Claro que eu tenho elegibilidade, né? Meu marido tem elegibilidade, meu filho tem elegibilidade. Está dando um caminho. O Jordame tem elegibilidade, o doutor Ricardo tem elegibilidade, como tantos outros têm. A única pessoa que não pode ser nada é o Pablo Mossoró. Qualquer um de nós podemos estar candidato. E eu sou uma pessoa que, como eu já ganhei, já deixei de ganhar, e não me omito, então nós vamos para a eleição. Leda, com quem? Não sei ainda. Eu estou esperando o prefeito decidir quem é o dele. Porque como ele diz que tem 10, quem tem 10 não tem nenhum. Isso não é força, isso é fraqueza. Porque o líder diz aqui, nós vamos aqui, né? O líder é aquele que paga o preço da decisão, né? Mas como tem 10... e eu não tenho nenhum, sabe? Eu estou aguardando isso tudo acontecer, né? Tem tempo. Tem tempo. E essa discussão lá que o pessoal está lá, política lá, de que quer aumentar as vagas da Câmara Municipal, como é que a senhora avalia isso? Bem, a cidade, se você perguntar sobre aumento de vagas de vereadores para a comunidade, para a população, você vai ouvir um não. Porque a população ela não compreende que, independente da quantidade de cadeiras, o recurso é o mesmo. Então, se você tem 13 e o duodécimo é 1.300.000, 21, o duodécimo também é 1.300.000. A comunidade ela não consegue se ater nessas informações importantes. Uma cidade com mais de 200 mil habitantes como Valparaíso, ela comporta mais cadeiras de vereador. Então, os vereadores ficam com receio da rejeição popular do povo. Mas é porque o povo não compreende que com 13 é 1.300.000, está sobrando mais dinheiro do que com 21 sendo 1.300.000. É o mesmo tanto de recurso. O duodécimo é o mesmo. Não vai aumentar gasto com a Câmara de Vereadores. Eu penso que precisaria aumentar. Nós podemos chegar até 21 pelo tamanho da nossa cidade. Mas chegar nos 17, nos 15, precisa ampliar a representatividade. Mas a comunidade não compreende assim e nem o prefeito. E parece que o prefeito é que dá o tom lá, sabe? Ele que manda na Câmara. Dá esse tom. Vai aumentar. Não, você não quer falar, eu falo. Vai aumentar. Ele que manda lá na Câmara. Pode deixar que eu falo. Eu sei como é. Bom, deputada, a senhora integra a base aí do governo Caiado, né? A senhora está ali com ele. E nos bastidores já começou a surgir aí boatos, o tititi, de que a senhora vai trocar de partido, que a senhora vai para um partido do Caiado. E aí, eu quero saber da senhora, eu não quero saber dos bastidores, eu quero saber da própria Leda Borges. Tem essa pretensão, não tem? Primeiro que há uma confusão sobre base ou oposição. Quando eu era deputada estadual, eu era base ou oposição de um governador. Eu era oposição de um governador. Como deputada federal, eu sou da bancada goiana. Olha, ela já desfez meu negócio. Mas aqui. É porque
Porque eu, como deputada federal, ser base ou oposição é ao governo federal. Eu sei. Como deputada estadual, aí sim. E eu fui uma deputada estadual de oposição. Mas a senhora estabeleceu laços ali hoje com eu não vou, com mas Caiado. porque hoje eu não vou fazer uma oposição ao povo goiano, como Entendi. deputada federal. Entendi. Porque o povo goiano precisa do meu trabalho aqui, né? E independe de governo, né? A minha relação com o governador Ronaldo Caiado, como deputada federal que eu estou, né? Ela é de uma boa convivência, de um bom respeito e ela é também institucional, sem dúvida. O governador Ronaldo Caiado, ele jamais exigiu de mim mudança partidária. Isso saiu da cabeça do prefeito local, que fez a coitada da deputada estadual, coitada não, da deputada estadual Zeli, sair do Solidariedade para a União Brasil numa ilegalidade agora. Ela está com 2 processos de cassação por infidelidade partidária, porque apavoraram. Jamais. O Caiado não disse, a senhora tem que vir para a União Brasil. O que eu disse a ele, ele disse a mim. Nós, PSDB, não disputa nada com o Caiado. O Caiado vai à presidência. Né? Então, Marconi e Caiado, eles não disputam o mesmo espaço. Então, o governador Caiado me respeitou muito, respeita a minha história, e é uma história que foi construída ao longo de 28 anos de vida pública, respeita a minha história no meu partido, não é? E jamais disse a mim ou me exigiu, você tem que sair do PSDB, então, para que eu te respeite. Isso aí foi notícia plantada. Foi notícia plantada, e aí a inexperiência fez escorrer, e agora sobrou para a deputada estadual Zeli, que responde a 2 processos de cassação por infidelidade partidária. Por ser orientada por quem, né? Uai. Agora sim, além dessa conversa aí, tem outra conversa lá em Goiânia de que o Caiado, né? Caiado e Daniel Vilela estão pensando num nome para a chapa majoritária de 2026 de alguém do entorno. E me falaram que um dos nomes que ele fala muito lá, que o pessoal está falando, é o nome da senhora. A senhora toparia esse desafio de compor aí com o grupo Caiado e Daniel Vilela e vir como uma vice-governadora de repente? Olha, como eu sou partidária, nós temos, né, Vilela, a responsabilidade no meu partido. Quer dizer, nós temos um ex-governador que não... eu vou aguardar a decisão do ex-governador Marconi para decidir a minha vida, se eu venho a federal ou se eu venho a um outro cargo no majoritário. Ou se é os dois, né? Porque pode acontecer isso também. Eu tenho muita admiração pelo Daniel, tenho muito respeito ao Caiado, tenho muita admiração pelo Wilder Moraes, né? Pelo Baldi. A minha convivência ela é extremamente harmônica e respeitosa com o governo de Goiás, como deputada federal. Tanto que eu coloquei emenda minha para o Hospital Cora, já foi depositado, recurso já foi transferido. Você sabe que os governadores, assim como os municípios precisam de deputados estaduais com as suas emendas, os governadores precisam das emendas federais, principalmente na área de saúde, que o gasto no custeio é altíssimo, né? Então, o futuro está desenhando dessa forma. O entorno merece, há muito tempo. Eu já fui cotada para vice-governadora por 2 eleições, mas recuei. Não deu certo. E a gente, quando é liderado, a gente compreende, a gente não sai atropelando, nem traindo. Né? A gente tem essa responsabilidade de ser liderado. Ser lidera e é liderado. Então, nós estamos construindo, né? Construindo um caminho. E se precisar repetir o mandato de deputada federal, assim será. Agora, que realmente a nossa região, ela está pronta para ser representada,
numa chapa majoritária. Isso é o mínimo que os políticos de Goiás precisam reconhecer. Nós definimos eleição. Sim, sim. Nós, então, portanto, se nós definimos eleição, nós queremos um espaço de poder para representar a nossa região. E como eu tenho um propósito de deixar essa missão política daqui uns tempos, né? Porque a minha é uma missão, então eu tenho que ter um prazo. Eu gostaria muito de encerrar a minha vida pública falando para o entorno que é o que ele me deu tudo. O entorno me deu tudo. Tudo que eu sou, não é tudo que eu tenho. Né? Foi o entorno que fez isso comigo. Então, eu vou lutar. Mesmo que não seja eu. Mas o entorno tem que estar na chapa majoritária. E com a avaliação da deputada Leda Borges para esse governo Caiado aí que agora se iniciou? Ele encerra o segundo mandato, não é? Vai lançar o seu sucessor, vem a presidência da República, que é o projeto dele, galgando a direita, quer dizer, tentando ganhar os votos da direita, né? E na base dele tem 2 candidatos a governador. Não é só o Daniel, ele tem um compromisso com o Daniel, mas o Wilder Moraes também está se preparando para isso, né? Vai ser uma guerra grande. E o que eu analiso é que Goiás representa 3% do eleitorado brasileiro. Então, eu não sei até que ponto efetivamente né? Mas é importante essa projeção. Entendi. Deputada. E o ex-governador Marconi está se preparando para uma candidatura de governo de Goiás, de governo também para Goiás, né? 2026. Então, eu creio que você tem lá 3 nomes assim, mais... Que possam vir a entrar nessa disputa. Não conheço mais nenhum, a não ser o de Leda Borges, mas esse é fraco. Deputada, para finalizar, agora eu queria que a senhora olhasse aqui para a nossa câmera e desse um recado para quem a senhora quiser, para o pessoal do Valparaíso, para o povo de Goiás, para o povo do Brasil, que agora a senhora tem uma atuação a nível nacional nesse ponto da mulher, como também em outras pautas. Então, fique à vontade para a senhora dar aí a sua mensagem final para quem está nos assistindo. Bom, primeiro agradecer a paciência de todos e a nos acompanhar nesse podcast, né? Que foi me oportunizado pelo Vilela. Estou muito feliz de estar aqui no Café Expressão. Muito feliz. E dizer a todos que não há transformação sem a política. Mas a boa política. E que nós tenhamos fé nisso. Nós, cidadãos brasileiros, precisamos crer que as transformações vêm por meio das decisões políticas para as mulheres. Que elas tenham coragem de assumir mais este papel nas esferas de poder, não é? Tanto no judiciário, quanto nos legislativos, quanto nos executivos, né? Para que a gente possa não ocupar cadeiras masculinas, mas dividir essas cadeiras para que a gente tenha um mundo melhor, mais solidário, mais humano, mais fraterno, porque são visões de mundo diferenciadas. Então, eu agradeço, continuarei na minha luta. Quero também pedir a vocês que nos acompanhem pelas nossas redes, não é? Como é que é a melhor forma de acompanhar, de um eleitor acompanhar o seu candidato ou começar a se interessar? Hoje eu presido a Comissão Permanente de Defesa dos Direitos da Mulher, eu sou membro titular da Comissão de Educação, membro titular da Comissão de Desenvolvimento Urbano. Então, como é que vocês podem nos acompanhar? Pelas nossas redes, @LedaBorgesM. Não está nem deputada escrito, porque isso é um título passageiro. A Leda Borges é a Leda. Então, vocês vão lá ver eu cantando, vão lá ver eu dançando, já vi. Sendo madrinha de casamento, mas atuando com muita seriedade diante do meu papel que vocês que me deram. Nós somos empregados do povo.
Então, o povo, vocês nos colocaram para trabalhar pautas, legislação e emendas para as cidades avançarem, qualidade de vida para a população, serviços de saúde para a população, de educação, de infraestrutura, de água, de saneamento básico. Eu sei que falta muito, mas a gente vai avançando na medida que damos conta com o nosso trabalho diário. Nos acompanhem, eu peço isso a vocês. @LedaBorgesM. Ó, Muito obrigada. eu não posso esquecer do livro. A senhora falou que está escrevendo um livro. Fala aí pra gente rapidinho dele aí. E tem um rapaz, eu até quero mandar um abraço a ele, que é o Lander. O Lander é um escritor de Cidade Ocidental. Ele escreveu a história de Cidade Ocidental. Depois ele fez a biografia do Plínio Araújo, que foi prefeito. Uhum. E a gente já está conversando, porque eu tenho metade já da história escrita, né? Eita. Eu vou rascunhando dessa trajetória de Valparaíso. E como eu nasci politicamente quando nasceu Valparaíso, Uhum. né? Eu nasci politicamente Então meio que vai se com- confundir a história com o da nascimento Leda. de Valparaíso, uai. Porque Valparaíso era um distrito de Lusiânia até 95. 95. 96, primeira eleição, 97, Isso. primeiro governo, eu já fui primeira secretária, Legal. né? Então, esse nascimento político... Vai ter muita novidade nesse livro aí? Tem Como muita é historinha que eu gosto, eu guardo Ó. muitas coisas na minha cabeça. Legal. Eu guardo muita coisa da minha experiência naquela cidade. Tá começando agora esse projeto, então. Tá, eu escrevi ele meio, assim, até Sai metade. pro ano que vem? Como é que vai ser? Eu tenho uma reunião com o Lander, eu quero, assim que eu encerrar... não, ano que vem ainda não. Pode ser no final do mandato de deputada federal ou no último, porque eu quero acabar minha história, né? Eu concluo minha história em 2030. Essa é a Eita, história. política. É. Bom, e eu tive a honra de estar aqui fazendo um pouco parte da história da senhora, de estar entrevistando. Com certeza você estará no livro. Obrigado demais, viu, essa oportunidade de estar entrevistando a senhora. Agradeço a senhora ter vindo aqui, tá? E conte conosco, sempre que a senhora quiser vir divulgar, Café Expressão está à sua disposição, o Expressão Brasiliense. É Tá? tão importante estar em Brasília, porque nós somos, às vezes, como políticos do entorno, meio invisíveis. Não, né? mas pra gente Então, não é eu não. fiquei muito feliz, muito É obrigada isso. pelo seu convite. Estamos sempre à disposição. E obrigada pelo Manuel Celar de Valparaíso. Presente que eu dei aí para a senhora. Foi. Bom, pessoal, é isso. Eu me despeço aqui com vocês. Agradeço o pessoal aqui da Brasília Podcast pela nossa parceria. E voltamos numa próxima edição. Até a próxima. Valeu, fiquem com Deus.